espero que a gente consiga adentrar cada vez mais esses palcos do nosso estado, né? E Com certeza. a partir desses palcos a gente consiga inspirar mais pessoas como nós para chegar. E quando a gente tá falando de inspiração, deixa eu ler aqui o chat, senão o pessoal vai me bater. Pera aí, viu, galera? Aqui, a partir daqui. O meu mano Davi Araújo colocou no livro O Preconceito Linguístico, o professor Marcos Begno argumenta que a exclusão social começa pela linguagem dos textos legais que impossibilita uma boa parcela da sociedade de acessá-los. Tá ligado? Meu mano, quer comentar primeiro? Depois eu comento. Mas é sobre justamente isso, né, que a gente falou no início, né, sobre essa questão mesmo, de ser excludente, né, e a gente fala muito, assim, próprio, assim, da linguagem e tal, tudo, e esse autor aí que ele citou, que é o Marcos Banhos, eu tenho umas ideias dele, assim, muito massa, assim, sabe, que eu já estudei, e que fala justamente sobre isso, que foi algo que a gente falou no início, né. Massa, massa. Ah, Mano, isso aí é só mais uma continuação da colonização, tá ligado? O sim, que é que a colonização faz quando ela chega no local? Ela, ela tenta apagar a cultura, a linguagem, os modos de agir e colocar o seu modo de agir, a sua religião, a sua cultura e obrigar de forma violenta a pessoa seguir aquela parada. E dentro disso aí, como a cultura não é sua, você acaba acreditando e seguindo o que aquela classe dominante, né, aquelas pessoas, aqueles colonizadores querem que você faça. E é isso que faz a precarização da educação no nosso país, é não conhecer a nossa história, porque quem não conhece a história é fadada a repeti-la. É, a gente não conhecer de coisas terríveis que aconteceram na nossa história e acabar defendendo essas paradas, citando reproduzindo. exemplo, ditadura militar, a gente vê muita gente aí falando, né? Uhum. Ditadura militar é uma das paradas. E isso daí tudo é causado por causa dessa colonização, mano, que ainda existe, né? Tá ligado? Essa colonização que faz parte dessa ideia, dessa classe dominante e obsessiva, tá ligado? Que hoje a gente pode se colocar como esse sistema capitalista, né? Que ainda são liderados por monopólios de pessoas que, citando aqui no Brasil, né? Essas pessoas que têm os meios de produções, que são essas pessoas ricas do nosso país, que enricaram com est- mão escrava, estupro, roubo de terra, e invasão e assassinato, chacinas. E é isso. Se a nossa classe, se a classe que detém os meios de produções, elas têm o meio de produções através de todas essas barbáries, como é que ela vai querer que você tenha o conhecimento de saber que eles fizeram isso? Você vai querer lutar contra. Então, a intenção deles deixarem nós, né, sem o conhecimento, precarização da educação, sem saber da sua própria cultura, sem saber de onde você veio, sem conhecer a sua história, justamente é para a gente não ter acesso e não ter o conhecimento, senão a gente vai acabar lutando contra, tá ligado? Justamente, é todo esse processo, né, e algo que você falou que é muito interessante, que eles começam, né, pela língua, né, esse processo aí de colonização. E aí eu sempre digo também, né, a literatura, ela é disputa de narrativa. Porque assim, se você e quando eu tive essa visão, né, de que a literatura ela é disputa de narrativa e ela também está na mão do colonizador, e a gente precisa disputar essa literatura para contar as nossas histórias, sabe? Porque se você não contar a sua história, alguém vai contar. E quem vai contar essa história? Vai ser o colonizador, né? O agressor escrevendo sua E história. exatamente, vai contar a sua história, por isso que eu sempre falo isso, até quando eu vou das minhas oficinas, falo lá para os adolescentes, para os jovens: "Olha, vocês precisam falar, vocês precisam contar a sua história", e para eles também se reconhecerem, né, enquanto escritores, enquanto poetas, porque muitos também têm essa dificuldade, né, você precisa contar, porque se você não contar, alguém vai contar a sua história. E como é que você quer que a sua história seja contada? Através da sua ótica ou a do colonizador? Porque se você não contar, alguém vai contar. Então a gente sempre está em disputa.
né? E a literatura é isso, é a gente disputar. Por isso que eu sempre falo, vamos colocar os nossos escritos na rua, vamos fazer a nossa literatura circular, porque a nossa história, ela precisa ser difundida, ela precisa ser circulada para ninguém mais contar a nossa história, sabe? Então a literatura também tem muito isso, né? Com certeza. É, aí e ela comentou aqui sobre o que ele falou, né? Sobre a questão dessa parada. Sim, porque o edital ele acaba reproduzindo a lógica meritocrata capitalista. Muitos editais transformam o acesso e recursos em competição. Várias pessoas e coletivos disputam um orçamento limitado. Em Aracaju tem Semana Municipal do Hip Hop, mas inciso na lei não prevê recurso. Não, Ah, pô, na lei prevê não, recurso. mas não. Olha o bizarro, eu tô entendendo, o bizarro. É, o bizarro, viu? Eu tô falando na Semana Municipal do Hip Hop. Lá tem uma lei, se você pegar o documento, eu já li o documento, eu já li a lei, porque eu estava fazendo um estudo sobre isso. E aí, quando eu li a lei sobre a Semana Municipal do Hip Hop, em Aracaju, tem um inciso que diz que a lei não prevê recursos. Mas a lei da Semana do Hip Hop, ela não é uma lei nacional? Não, ela tem as leis municipais. Tem uma lei aqui no município de São Cristóvão e tem uma lei no município de Aracaju. No município de Aracaju, quando eles promulgaram lá essa lei, eles colocaram um inciso dizendo que Que não tem poderia não recurso. prever recurso. Traduzindo, foi determinado que o hip hop tinha que fazer essa parada da semana do hip hop. Só que aí Aracaju, eu não sei nem que ano foi, não sei quando foi, não sei quais Mas se eu não me vereadores engano, foram. eu não vou Eles citar. criaram a lei e colocaram na lei que não iam ter recurso. Exatamente. Mas E esses recursos da cultura, eles não vêm, pô, do recurso federal de incentivo à cultura, pô, para o estado, para o município. esses recursos que vêm a nível federal é dessas leis, né? A lei que teve, que foi a Paulo Gustavo, e a lei Aldir Blanc, que é a Política Nacional, né, de Cultura agora, que é a PENAB. O que é que enfim, alguns estados, municípios poderia fazer, que não é o caso da Aracaju, que Aracaju não faz isso. Poderia pegar uma parte desse recurso e destinar, por exemplo, a só o eixo de hip hop, mas eles não fazem isso. Então, assim, o recurso dessa lei que tem lá, municipal, da Semana do Hip Hop, deveria ser um recurso vindo do município, sabe, de lá de Aracaju. Mas aí fizeram uma lei e nessa lei tem um inciso que fala que pode não prever recursos. Tá entendendo? Ah, então Então, a Câmara Municipal, lá os isso. vereadores, quando essa lei veio de incentivo ao hip hop, criaram a Semana do Hip Hop, só que fizeram questão de criar Esse dentro da inciso. lei esse inciso para não destinar recurso. Exatamente. Pode ou não prever recursos. E aí o que é que eles fazem? Não prever recursos. É tanto que a lei lá não é cumprida. Tem anos que não teve, sabe? A Semana Municipal do Hip Hop não teve. Bizarro, viu? É foda, velho. Aí a Ai, galera não se Deus, vai liga chorar. pra saber dessas paradas. Porque o que é que acontece? A galera tinha que ir lá na votação, no dia da PEC, acho que é PL, né? Que deve ser municipal, da PL que foi feita da Semana do Hip Hop. Saber quem votou a favor e explanar, né, velho? Tá, fica a dica aí, né, também, pra vocês fazerem isso aí. Explanar, tem que explanar todo mundo, velho. Porque o que é que acontece? O que eu vejo muito. Algumas pessoas na hora da votação que é a favor do povo, eles se abstêm da votação, Sim. eles votam a favor, Ou isso aí é inadmissível, tá ligado? Essa parada aí. Sinceramente falando. Não tem nem Foi até explicação. bem lembrado ela pontuar isso, viu? E ela é foda. Deixa eu ver aqui. Ela falou que o duelo nacional é patrocinado por Lei Rouanet. E essa parada que eu falei da emenda parlamentar de 1,5 milhão, e ela. É, eu vi numa parada que eles fizeram lá do próprio duelo nacional, que eles comentaram que, Sim. que, que eles têm o recurso do Estado
que vem do Estado, que deve ser o da Lei Rouanet, e também E tem emendas parlamentares tem também. tem uma emenda parlamentar que vem da Câmara Estadual, que é 1,5 milhão. Por isso que eu sei o valor. Sim. Essa parada é muito foda, velho. Ô, eu mudei até a câmera aqui, até me empolguei, né? Não, vou mandar um salve aqui pro meu mano Moel, que apresenta o programa de animes aqui no canal, que é o Anime Cereji. Assistam, galera, vocês que gostam de anime. Velho, HP79 Produções, da periferia pro mundo.